porque Sérgio Moro e seus aliados decidiram traçar uma estratégia para evitar que o senador seja cassado. A avaliação do ex-juiz e de seus auxiliares é que Deltan Dallagnol adotou uma estratégia kamikaze ao ter uma postura de embate com o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Já Moro tem procurado adotar uma postura distinta em relação às cortes e trabalhado para construir pontes com magistrados, mesmo enfrentando resistência por sua atuação na Lava Jato. O senador é alvo de um pedido de cassação movido pelo PT e PL, que corre no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Vamos começar essa rodada de análises com Tiago Pavinato. Pavi, queria sua análise, sua avaliação acerca dessa situação de Sérgio Moro. Uma mudança de estratégia, tentar percorrer um caminho diferente de Deltan Dallagnol. Pode ser inteligente nesse momento? Na minha terra, Itapira, né? A gente tem um nome para isso, né? Quem tem medo. É o nome que se dá lá no interiorzão. E o Sérgio Moro, ele tem medo. Eu já falei aqui que eu acho o Sérgio Moro bobo. Sempre achei o Sérgio Moro bobo. Não é novidade para ninguém. Tanto que eu fui chamado de comunista até ontem. Até o Supremo começar a repetir estratégias da Lava Jato e eu criticar e passar a ser chamado de fascista, né? Veja como são as coisas. O direito é o mesmo, mas mudam aqueles que fazem mau uso dele. Eu continuo defendendo o mesmo direito de ontem. O Sérgio Moro tem um caso diferente do Deltan Dallagnol. O Deltan tem todos os motivos para se revoltar. O Deltan tem toda a razão. E razão não porque eu seja o senhor dela, não porque ele seja senhor da razão, não porque a defesa dele me apeteça. Ele tem razão porque a lei é muito clara. A lei é muito clara. A lei da inelegibilidade, da cassação, no caso de Deltan, fala só em 4 hipóteses para inelegibilidade, no caso dele, que era um membro do Ministério Público. Fala em aqueles que são exonerados como penalidade, são expulsos, aqueles que são condenados com a aposentadoria antecipada, sim, isso é uma condenação, é uma vergonha, mas é uma condenação. Aqueles que, no meio do processo em que podem ser expulsos, pedem para sair, ou naqueles que, no meio do processo em que podem ser expulsos ou aposentados compulsoriamente, pedem para se aposentar. Nada mais. A lei para por aí. Então, o que o TSE fez no caso do Deltan é revoltante. Que gritem os que tenham pulmões, que ergam as mãos quem tem abraço, porque nós precisamos de ajuda. O direito ali, ele foi triturado, aniquilado, à luz do dia. Ninguém sequer foi para a moitinha fazer alguma coisa errada, não. Fizeram a destroça e a desova do direito em praça pública para quem quisesse ver. O caso do Sérgio Moro é outro. O Sérgio Moro queria ser presidente. O Sérgio Moro, na verdade, no meu ponto de vista, é um ingrato. É um ingrato porque foi da carreira de juiz para o ministério de Jair Bolsonaro, sabendo o estilo de Jair Bolsonaro, sabendo que existe um Congresso, e saiu atirando em Jair Bolsonaro. Mas atirando do jeito bobo dele. Porque Sérgio Moro, ele atira com o revólver apontado para trás. Ele atira com o revólver sem bala. É o estilo do Sérgio Moro. Como quando ele foi sabatinar o Cristiano Zanin no Senado e somente fez perguntas bobas. Fez perguntas que, na verdade, mais contribuíram do que colocaram obstáculos para que Cristiano Zanin fosse aprovado, então, ministro do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro não sabe, ele é atabalhoado. E além de ser atabalhoado e mal agradecido, ingrato, quando ele quis sair presidente,
ele fez um arranjo com o Podemos, e o Podemos gastou muito dinheiro com o Sérgio Moro. Ora, uma campanha presidencial custa. E, na pré-campanha, a popularização daquele que seria o candidato da sigla, a sigla que pela primeira vez lançaria um candidato com potencial para vencer a corrida eleitoral presidencial, gastou aos tubos com o Sérgio Moro. Inclusive, ele fez um curso para deixar de falar, porque ele discursava, a voz dele parecia do Chewbacca do Star Wars. Ele melhorou o seu discurso e essas aulas de fono custam uma fortuna. Então você soma todos os gastos que foram feitos para que Sérgio Moro fosse talhado o candidato presidente do Podemos, e na hora H ele diz para o Podemos: tchau, querida. Ele olha para Renata Abreu, presidente do Podemos: tchau, querida. A mesma frase que Lula usou para se despedir de Dilma na ligação derradeira, ligação pela qual ele pede a prisão de Lula lá atrás. Enfim, o caso de Moro é esse. Ele teve gastos compatíveis com uma campanha presidencial. E quando ele faz um downgrade no União Brasil e sai candidato a senador, vendo-se tudo que ele gastou para fazer uma imagem como candidato a presidente no Brasil, ele ainda gasta a cota, o máximo, o teto, o limite que um candidato a senador pode gastar numa eleição. Ora, isso é uma questão de matemática. Moro pode ter ultrapassado o limite dos gastos e, por isso, por abuso de poder econômico, ele foi eleito senador. E é claro que os despojos de Moro estão sendo disputados, porque, no caso de Moro, como ele não teve mais de 50% dos votos válidos para o cargo que ele ocupa, vai haver nova eleição. E quem vai ser candidata? Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann sairá candidata ao Senado, se Moro, é claro, for cassado e se tornar inelegível por conta disso, por conta desse abuso de poder econômico. Então, além de ingrato, foi uma ingratidão que ele fez, tanto com Bolsonaro quanto com o Podemos da Renata Abreu. Bobo, porque não sabe o que quer e porque também não sabe fazer conta. E agora, para ele, não é que é uma estratégia, é a única coisa que ele pode fazer: ficar bem pianinho, porque quem tem medo. E justamente sobre a situação do senador do União Brasil do Paraná, a Ellen Sampaio escreveu o seguinte no nosso chat, viu, Dantas? Vou abrir aspas para o que escreveu a Ellen Sampaio: Sérgio Moro é carta fora do baralho, fecho aspas, até obrigado pela participação. Dantas, quais são as apostas e as projeções para o avanço desse pedido de cassação? Vamos lá. Com a devida vênia aqui, discordar do meu amigo Pavinato, há alguns elementos nessa análise em relação à trajetória política de Sérgio Moro, que, assim como vários outros candidatos que se elegeram, são candidatos de primeira viagem, e muitos não têm vamos dizer assim, a experiência política para entender a areia movediça, o campo minado que é a política brasileira. O Sérgio Moro, ao voltar dos Estados Unidos, fez uma opção. Ele escolheu o Podemos para se filiar. Foi ali na lábia do Álvaro Dias e se filiou ao Podemos. Eu escrevi sobre isso, falei sobre isso diversas vezes. O Podemos, um dos donos do Podemos, o tio, inclusive, da Renata Abreu, ele é dono de um hotel e deu emprego ao Zé Dirceu na época da condenação do Mensalão, para poder fazer a remissão de pena. Isso é um fato conhecido, a imprensa inteira cobriu essa história e, inclusive, quando começaram a desdobrar a investigação, foram ver que o hotel tinha um nome estava em nome de parte do hotel estava em nome de uma offshore nas Bahamas, em nome de um laranja, enfim, uma história rocambolesca. Saiu no Jornal Nacional, saiu em todas as emissoras, em toda a imprensa brasileira, ou seja, é um fato público e notório. A Renata Abreu é uma política profissional, deputada, e que estava interessada em fazer o quê? Pegar um nome forte, colocar dentro do partido, embarcar e fazer bancada. A mesma coisa que o Valdemar Costa Neto está fazendo agora, que também é outro político profissional. Tá?
E nessa ela trouxe o Deltan, trouxe o Moro, trouxe vários. Só que o que acontece? O Moro caiu no conto da sereia de disputar, de lançar uma pré-candidatura à presidência, absolutamente também fora de propósito. Falei sobre isso na ocasião. Está entrando no ônibus e já quer sentar na janela. Está errado. O melhor caminho para o Moro era ficar tranquilo, participar do debate, se candidatar, de repente ali ver as viabilidades de qual partido poderia lhe oferecer melhores opções e, quem sabe, se candidatar a deputado federal. Mas cada um tem a sua convicção, sua opção, sua escolha, sua visão de mundo. Só que cada escolha tem a sua consequência. E nesse caso, ele fez a escolha de lançar uma pré-candidatura à presidência, como se ele fosse ungido automaticamente e eleito presidente da República. O que aconteceu foi que o próprio Podemos estrangulou a pré-campanha dele. O Podemos estrangulou financeiramente. Então, ele ficou sem dinheiro para fazer a pré-campanha. Foi sentindo que estava sendo sabotado dentro do partido, resolveu pular fora. Fez isso também de uma forma equivocada, saiu de um dia para o outro, sem comunicar ninguém, foi partir, então, caiu no colo do União Brasil, né? Caiu no colo do União Brasil e aí agora, enfim, foi eleito senador, né? E agora passou a ser alvo de uma ação do PL de Valdemar Costa Neto. O próprio Moro que apoiou a campanha de Jair Bolsonaro. Ele também fez uma opção. E o dono do partido resolveu, então, agora mover essa ação que está servindo para caçá-lo. Essa é a política, gente. Não adianta o sujeito estar olhando a política e falar assim, não, mas o Valdemar que deu espaço para o meu ídolo ali, para o Jair Bolsonaro fazer a campanha dele. O Valdemar, eu já falei 1000 vezes, ele é um político profissional. A Renata Abreu, política profissional. O Luciano Bivar, político profissional. Então, você não pode ser ingênuo. Você tem que olhar, entender. Aliás, uma coisa que a Lava Jato nunca foi política, porque ela não tinha nenhuma ideia, os seus burocratas, os seus integrantes, autoridades, juiz, Ministério Público, eles burocratas, servidores, técnicos, muitos deles excelentes, outros nem tanto, mas não tinham visão política nenhuma, não sabiam nem quem exatamente eles estavam investigando. Saíram pisando, correndo num campo minado. Né? Então, assim, o Moro está tentando fazer um pouco o que o Mourão fez, mas o Mourão fez isso já de forma antecipada. O Mourão ficou tranquilo, né? Foi eleito senador, tem uma atuação serena, discreta, né? Compra ali poucas brigas e não é identificado com o bolsonarismo que o Barroso, que o Supremo, que vários, né, que todo o sistema quer extirpar da política. Já falei sobre isso também aqui. Então, o Moro está tentando seguir essa linha, que é a linha diferente daquela que o Deltan seguiu, de abrir, né, enfrentar o sistema de peito aberto e falar o que quisesse aí, né, publicamente. Então, é isso. O sistema ele não permite esse tipo de coisa. As autoridades elas se fecham, existe um corporativismo latente, é a tal da Ilha da Fantasia. Você, para entrar na ilha, você tem que pagar ingresso, e o ingresso é caro.